Muito boa tarde para você que está me ouvindo. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. E agora são 3:02 da tarde, cara. Dezembrão, né? Poxa, estamos finalmente saindo de 2022. Embora isso não seja tão bom, porque em 2023, logo no início, a gente vai ter Lula aí liderando. Eu não sei o que esperar disso. Eu realmente não sei o que esperar de política, cara. Sei lá, eu só tô vivendo, sabe? Eu tenho coisas que eu preciso fazer, eu tenho um caminho que eu preciso seguir. E eu espero que decisões políticas não acabam me impedindo de trilhar esse caminho, né? E caramba, como é que você tá, cara? Você tá bem? Você tá mal? Olha só, tu tá aqui me ouvindo. E eu confesso que eu tô muito bem. Eu tô feliz pra caramba, cara. Não, eu não tô feliz pra caramba, mas eu tô percebendo que eu não tô triste. É isso que eu quero falar, sabe? Eu não tô depressivo, eu não tô triste. Por mais que eu tenha alguns problemas ainda a resolver, eu devia já estar com a casa limpa, com o meu quarto arrumado. Mas eu tô aqui sentado gravando podcast às 3 da tarde, cara. O nome disso é TDAH. Brincadeira, é brincadeira. Eu não sei se eu tenho TDAH, então não vou falar não. É brincadeira, tá? É procrastinação mesmo, cara. É procrastinação, olha só. É o mal do século, da década. Acho que no tempo dos nossos avós, será que eles procrastinavam tanto quanto a gente procrastina hoje em dia? Porque a gente tem celular, tem computador, tem toda essa coisa que nos agrega muito entretenimento. Então é muito mais fácil de você procrastinar, é muito mais fácil de você se afogar num poço de entretenimento, de prazer, de liquidez, sabe? É muito mais fácil do que na época dos nossos avós, porque o que eles tinham para se divertir? Um ao outro, sabe? Tinha um livro, só que ninguém lia livro. Até hoje ninguém lê livros. Revista, brincar na rua, é isso que tem, que tinha. Televisão, rádio, Hoje em dia nós não precisamos de televisão, não precisamos de ficar vendo novelas mexicanas no SBT, ficar assistindo TV Globinho, brincar de bola de gude. A gente não precisa dessas coisas. Ah, que geração raiz. Não, cara, não. O fato de você ter nascido nos anos 80 ou 90 não vai mudar nada na minha vida, que eu nasci nos anos 2000, cara. Por mais que você tenha nascido antes, isso não te torna superior, só te torna um pouco mais experiente, em comparação a mim, no que cerne a vida, sabe? Você tem muito mais experiência de vida do que eu. Porém, como que você usa essa experiência é o que vai determinar se ela vale mesmo alguma coisa ou não. Porque eu posso dar como exemplo o meu avô, cara. O meu avô, ele é aquele tipo de pessoa que você prega o olho, você jovem, você prega o olho e pensa: eu não quero terminar a minha vida na situação desse cara. Eu não quero chegar na velhice como esse cara chegou, sabe? E o meu avô, ele não tá mal de saúde. Ele tem diabetes, tem trombose, mas ele anda, ele corre, ele come feijoada, come pão, bebe Nescau, come bolo. O meu avô, ele come o que quer, ele faz o que quer. Ele tem duas pernas, tem dois braços, tem uma visão boa, tanto que na maior parte do seu tempo não precisa usar óculos. Fica deitado o dia todo assistindo televisão. E vive enchendo o nosso saco para resolver problema de celular. O meu avô é um velho típico, porém um velho com saúde, porque é muito comum a gente ver idosos que mal conseguem andar direito. O meu avô consegue andar. A única dificuldade dele é para abaixar. Isso é parte da vida. E mesmo assim, você olharia para o meu avô e teria esse pensamento, cara. Porque por mais que o físico dele, por mais que o corpo dele, por mais que o seu lado externo esteja razoavelmente funcional, eu não vou falar bom, eu vou falar funcional. Porque ninguém quer ter diabetes e trombose, né? Ninguém quer ter problemas de saúde. Mas por mais que esteja funcional o seu lado externo, é lógico, é claro, é notável que o seu lado interno é uma bosta. Pra gente que conhece ele, pra gente que cresceu com esse pingo de bosta, olha pra ele e pensa: cara, que merda, olha só o jeito que você envelheceu. Então, o meu avô, ele é o raiz do raiz. Sabe o seu pai que tem 40 e poucos anos e vive falando de raiz Nutella, papapá? O meu avô olha pro teu pai pensando:
verme insolente. Sabe, meu avô, eu acho que ele tem 60 e poucos, não sei. Vai fazer 70, o velho. Então meu avô é muito mais experiente que o seu pai. E olha a merda de pessoa que meu avô se tornou. Sabe, eu uso meu avô como exemplo. Antes, se eu fosse um pouco mais novo, se eu tivesse, né, na minha fase ainda revoltada, ou seja, lá para 2020, 2018, né? Eu usaria o meu pai como exemplo. Mas essa pequena temporada que eu estive na casa do meu avô cuidando dele, tive eu descobri que, na verdade, meu pai é uma pessoa da qual merece o meu respeito, cara. Porque meu pai passou por maus bocados na mão do meu avô e nem por isso ele cometeu os mesmos erros que o meu avô cometeu. E olha que na época do meu pai, eles não tinham tanto acesso como a gente tem, cara. Meu pai não. Ah, não, eu tô bolado com meu pai. No caso, isso é o meu pai falando. Eu tô bolado com meu pai. Daí meu pai vai lá e se tranca no quarto dele, pega o celular e põe o Thiago Brunet pra ouvir. Não tinha isso no tempo do meu pai. Não tinha coach, não tinha influenciadores digitais. Não tinham pessoas que viveram maus bocados, cresceram na vida através do seu foco e da sua determinação e hoje vivem em prol de passar os seus ensinamentos adiante. No tempo do meu pai, esse negócio era muito mais escasso. As pessoas que hoje a gente ouve, no tempo dele ainda estava crescendo. Ou seja, o meu pai é o quê? É eu por eu. Agora eu, minha pessoa aqui, Moá, se eu tiver na merda, se eu tiver paz, se eu tiver com dúvida, se eu precisar de alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o YouTube e eu vou pesquisar o que eu quero. Eu vou abrir o Google e eu vou pesquisar o que eu quero. Isso me torna Nutella? Não, eu não sei. Na verdade, eu não sei, cara. O que é a raiz Nutella? Eu não sei. A pergunta real é: isso me torna inferior à pessoa que não tinha esse luxo? Aí fica a reflexão de você que tá me ouvindo. Que gerações anteriores aos tataravós dos meus avós, dos meus tataravós, dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus avós. A geração anterior a deles lutava e fez muito para que hoje a minha geração pudesse ter o luxo que ela tem. Então, eu acho um pouco injusto a gente se sentir inferior, a gente se sentir Nutella, a gente se sentir insatisfeito por ter toda essa facilidade, por ter toda essa praticidade. Porque os nossos antigos, os nossos povos antigos, os nossos parentes, enfim, os povos, eles lutaram muito, eles sofreram muito, eles fizeram um monte de coisa para que hoje os filhos deles, os netos deles, pudessem ter a facilidade que eles têm. É por isso que eu acho bonito quando uma pessoa fala que eu não estou fazendo isso aqui por mim, eu estou fazendo isso aqui pelos meus filhos, eu estou fazendo pelos meus netos. Ou seja, o cara tá lutando um monte, mas não para ele garantir uma vida boa para si, mas para que os filhos dele possam ter, possam usufruir dos privilégios que ele não tinha, que ele não teve, sabe? É bonito esse pensamento. Só que quando você se torna um adulto burro, quando você se torna um adulto patético, que não tem esse pensamento, você envelhece rindo de gente falando, ah lá, Nutella, Nutella, hahaha, vocês têm tudo na mão, eu não tive. Tá, cara, a gente tem tudo na mão porque pessoas próximas a você lutaram muito pra gente poder ter isso. Enquanto você ficou na merda aí coçando o saco, reclamando da vida, esperando as coisas virem. E hoje o que você tem é meia boca e esculacha a gente que pode ter acesso a coisas mais através de pequenas coisas. Sabe, você, até mesmo, cara, até mesmo pobre, cara, a pessoa que, porra, tá na linha da pobreza. Se o cara tiver um celular, ele tem muita coisa. É isso. Eu não vou falar que ele tem tudo, até porque nem eu sei o que é ter tudo, né? Eu tô no crescimento assim como você, seu pobretão. Mas enfim, cara, você que tem um celular, você tem acesso à internet, você já tem muita coisa, cara. A minha vida é lixo, tá? Mas você pode abrir o YouTube e pesquisar lá vídeos engraçados, né? Compilação de cacetada, vídeo cacetada. Você pode ver isso no YouTube, ou seja, qual rede social que você queira ver, cara. Hoje em dia o pessoal usa muito o TikTok. Eu não uso, nunca usei TikTok. Eu tenho orgulho de falar que eu nunca usei TikTok. Ah, ele ainda tem implicância. Eu tenho, cara, mas não é porque eu não gosto de TikTok aqui. Eu não gosto dessa ideia de ser refém de um algoritmo. Embora eu sou refém de um algoritmo, mas se eu me entregar ao TikTok
eu vou estar me entregando por completo a um algoritmo. Porque o algoritmo do qual eu me submeto, eu sou submisso, é o YouTube apenas. Eu não uso Instagram, eu não uso essas coisas, eu só uso YouTube. Então, os vídeos do qual eu não consigo não dar atenção são vídeos de, sei lá, cara, Thiago Brunet, Evandro Guedes, são pessoas que eu ouço com muita frequência. Nando Moura, olha só. Ah, não, ele ouve Nando Moura, hahaha. Pois é, tu pode rir de mim, pode fazer piada, tá? Não ligo, não, cara. Eu também não vou ficar aqui falando, eu não concordo com tudo que ele diz. Porra, isso é óbvio, cara. Se eu concordasse com tudo que ele diz, então eu não tenho uma cabeça pensante. Eu só tenho um receptor, é isso. O meu cérebro, ele não é um aparelho que absorve e libera. Ele é um aparelho só que absorve. Então, se você ouve um cara e você não tem nada a acrescentar à ideia que aquele cara deu, é porque você é um receptor e ponto final. Você é aquele cara que fica ouvindo um monte de vídeo, um monte de ideia, aí quando você vai se encontrar com o seu grupo social, tu só vomita essas ideias. Você nem sabe do que elas se tratam, você não sabe nem... você não sabe abranger essas ideias, porque você não pesquisou. Tu só sabe repetir o que tu ouviu, é isso. Então, você é um receptor. E caraca, cara, é louco isso, porque a minha geração, ela tá tendo mais acesso à tecnologia, mais acesso a coisas que a geração do meu pai nunca teria. E o pessoal vê isso como uma coisa ruim. Ah, não, que os jovens estão sendo fragilizados. Não, cara, não. É que esse lance existe há muitos anos, sabe? Vamos botar assim, no Brasil, na sociedade brasileira existe o quê? Existe as pessoas, independente de qual geração, inclusive na minha geração, existe muito jovem, assim como eu, que tem uma mentalidade de um homem de 30. Mas por quê? É porque ele não ficou em YouTube, em Facebook? Não, cara. É porque ele sofreu. É isso. O que fragiliza a mente, o que fragiliza a emoção de uma pessoa é ela fugir dos problemas, é ela não sofrer. Ela ficar com medo de levar soco na cara e fugir. E é por isso que eu carrego ainda hoje marcas de uma mente fragilizada, cara. Não é que eu sou mimado, é que quando eu sofria bullying eu não revidava. Quando o pessoal me empurrava, quando o pessoal me olhava com uma expressão de nojo, com uma expressão de pena, eu não revidava. Eu olhava para baixo, me sentia um lixo e corria. E é por isso que hoje eu carrego muito problema, como depressão, como baixa autoestima, porque eu não revidava, cara. Eu só ficava na minha, aí eu voltava pro meu quarto, eu via meu pai e minha mãe, eu não podia falar para eles, porque se eu falasse eu ia apanhar. E também eu não queria que meus pais me vissem daquele jeito, como eu me via. Então eu ficava trancado no meu quarto. E ainda hoje eu tenho que lidar com esses problemas. Mas não necessariamente eu sou mimado, sabe? Até porque nem dá pra eu ser mimado, cara. Eu sou pobre. Tipo, você que é pobre e mimado, e você é como se fosse um bug na Matrix, sabe? Tipo, o cara come só arroz, feijão e frango e ele é mimado. Isso não bate, não encaixa. Mimado é o cara que pode comer carré quando quiser, pode comer o que ele quiser comer, ele come, sabe? Todo final de semana tem uma comida hiper gostosa. Esse é o cara. Não sei. Eu não vou ficar aqui caracterizando quem é mimado e quem não é, cara. Eu até esqueci o que eu tava falando. Puta que pariu. Enfim. E as pessoas enxergam como ruim, cara. Eu acho que é bom pra caralho. E querendo ou não, a gente tá evoluindo, sabe? A evolução tecnológica, ela acaba levando também a evolução mental, vamos dizer assim, uma evolução moral, né? Ela acaba levando a uma evolução moral. A gente não tá só abrindo a cabeça para o que é certo e para o que é errado, mas a gente está entendendo variáveis do que pode ser certo e do que pode ser errado. A gente não está apenas absorvendo a moral. A minha geração ela está aprendendo a interpretar a moral. Ela não só absorve, ela também interpreta. Mas por quê? Porque ela tem acesso a um coach que muita gente fala mal, mas não é possível que não tenha uma coisa que aquele cara fale que não dá para você aproveitar. Não é possível. O cara tá falando por 1 hora seguida num TED. Não, sabia que TED não pode falar 1 hora. TED é 15 minutos. Né? Tá, mas o cara tá num documentário, numa palestra.
O cara tá falando por 1 hora seguida, não tem nada que você possa aproveitar daquilo, não tem nada que você possa absorver, você vai simplesmente negligenciar tudo que o cara fala só por ele ser coach. Ah, você tá defendendo os coaches? Foda-se! Eu não sou coach. Eu não sei, eu só tô jogando ideia, cara. Eu só tô jogando ideia. Ai, caraca, a gente tem isso, cara. A gente. Se eu tô mal, eu pego meu celular e vejo uns 100 risadola do Diogo Defante. Sério, se eu tô mal, eu vejo uma coisa assim, ou então eu ouço uma música triste, boto a música Broken do Land. Olha só, você que conhece Land Broken. Ó, música boa do caralho. Eu boto um Gus Black, um Love Like Bird. Boto uma música triste pra eu ouvir. E fico lá olhando pro teto, só pensando, só pensando. Cara, eu fazia muito isso em 2018, cara. Vou te falar, quando eu era mais jovem, eu tava até pensando nisso. Eu não consigo ser tão feliz como eu era antigamente, quando eu era mais novo. Quando eu conheci os animes, o sentimento que eu tive era que eu tava adentrando um outro mundo. Era um mundo em que as minhas dores cotidianas, os meus problemas cotidianos não entravam, sabe? Eu continuava sofrendo bullying na escola, eu continuava passando por umas coisas chatas na escola, depois em casa, depois na rua. Todo mundo me olhava e parecia que tava me olhando com nojo. Eu me sentia um lixo por isso, cara. Qualquer pessoa que me olhava, qualquer pessoa que eu passava perto, eu já pensava, cara, essa pessoa deve estar com nojo de mim, ela deve estar falando mal de mim pra caralho. Então tudo isso foi me destruindo, mas esses problemas que ainda estavam acontecendo sumiam quando eu entrava no meu quarto, pegava o meu celular, que era um Moto G2, né? Eu acho. Não, era um Moto G1. Aí depois meu Moto G1 foi pra merda e eu peguei um G2. Enfim, não lembro. Quando eu pegava meu celular, abria o aplicativo Giganima, que hoje não existe mais, e eu colocava um anime pra tocar. Era um anime tocar e pronto. Eu adentrei aquele episódio. E na época o que eu assistia era só ecchi, romance com incesto, porque eu amo um romance incestuoso. Eu amo pra caralho. Eu amo, velho. Nossa, o meu o primeiro anime que eu assisti na minha vida, legendado, tá? Legendado. Porque é óbvio que antes disso eu já assisti, só que eu não tinha essa percepção de ser anime. Por exemplo, eu assistia, se eu não me engano, já passou Naruto no SBT. Já passou Dragon Ball no SBT. Então eu assistia essas coisas, mas eu não sabia que era anime, que era uma animação japonesa, sabe? Eu não tinha essa percepção. Então, quando eu descobri esse mundo, o meu primeiro anime que eu assisti foi Akane Iruni Somaru Saka, que também é Akane Iruni Somaru Saka. É um anime produzido por um estúdio que ele é muito polêmico. É um estúdio que só produz anime polêmico. Quem é otaku antigo, olha só, quem é otaku raiz, enfim, os otaku antigo, eles conhecem, que é um anime School Days. Um anime polêmico pra caralho. Então, é o mesmo estúdio, eu acho que o nome do estúdio é TK. O anime High School DxD. Até os mais novos devem conhecer, cara. High School DxD sabe, é uma coisa que é difundida eternamente, será eternamente difundida. É o que? High School DxD e Boku no Pico. São duas coisas que serão eternamente difundidas. Então, High School DxD, School Days, são animes polêmicos que foram produzidos pelo mesmo estúdio. Esse estúdio, ele produz só anime polêmico, cara. Se eu não me engano, ele também produziu Yosuga no Sora, que é um anime incestuoso, é um romance incestuoso que eu amo pra caralho, é muito bom, cara. Mas o meu primeiro anime foi Akane Iruni Somaru Saka, que é um romance com incesto. E eu lembro que, caramba, cara, a minha realidade, ela sumiu. E eu entrei pra aquela realidade. E eu era feliz, só que eu não sabia o que era felicidade. Até hoje eu não sei. Se você me perguntar, eu não vou saber te dar um conceito, não vou saber te explicar o que é felicidade. Mas eu sei como é o sentimento. Apesar de que eu ainda carrego um pouco de incerteza, porque eu não sei se o que eu tô sentindo é felicidade ou se é alegria, se é alguma coisa assim. Eu creio que seja felicidade. Mas era muito mais fácil pra mim, quando era mais novo,
ser feliz assistindo animes. Eu conseguia entrar no universo daquele anime. Eu lembro de cenas da minha vida em que eu ia tomar banho, tava tocando Baby Metal no meu celular e eu deixava o chuveiro, chuveiro elétrico, vamos lá. Você põe o chuveiro no quente, aí tu liga a água pra cair pouquinho, ou seja, a água fica quente pra caramba. Eu lembro, cara, eu fazendo isso. Eu tava ouvindo Z-Hind, eu ouvia Baby Metal com água caindo devagarinho. Por quê? Eu queria que o meu banheiro ficasse cheio de fumaça para simular aquelas cenas de banho termal nos animes. Tipo, quando tu assiste um anime, tem um monte de gente lá numa banheira termal, ou então tomando banho num banheiro público. Daí fica tudo fumaça, assim, fica uma neblina nessas cenas. Eu queria imitar isso, eu queria simular isso. Sabe, essas pequenas cenas que é coisa boba, é coisa idiota, mas eu era muito feliz, cara. Eu era feliz pra caralho, eu ficava tomando banho ouvindo Projota, ouvindo Costa Gold, Cone Crew Diretoria, depois ficava jogando Blood Strike, Minecraft. São as mesmas coisas que eu até posso fazer hoje, mas eu não vou ser capaz de extrair a mesma felicidade que antigamente. E a minha pergunta é, por quê? Sabe? Por que que eu não consigo ser feliz como eu era antes, cara? Por que que eu não consigo me imergir num anime como antes eu conseguia? Eu acho que a minha teoria é que a gente busca contexto quando cresce, sabe? Por exemplo, agora que eu tô aqui nos meus 20 anos, olha só, eu já tô na casa das duas dezenas? Agora eu não sei, duas dezenas pode ser dois números 40. Então seria 80. Enfim, eu acho que o que interrompe a sua felicidade é justamente porque quando você é adolescente, você não procura contexto. Quando você é adolescente, você não exige uma explicação lógica para algo. Se eu assistir a Kaniro Nisomaru Saka hoje, eu não vou conseguir ter as mesmas sensações da época, porque hoje eu vou tentar entender a lógica daquele anime, da história daquele anime. Eu vou tentar entender como se desenrolou aquele trama. E é por isso que eu não consigo ser feliz assistindo esse anime, cara. Antigamente, eu não tinha um pensamento crítico em segundo plano funcionando. Não, eu só assistia. O que tava ali eu pegava. É puro, sabe? Era uma coisa genuína. Ou seja, os sentimentos com cada cena que aparecia, eu sentia e pronto, eu pegava. Aí tu vê, cara, eu assistia muito romance incestuoso, eu assistia muito ecchi. Assistia pra caralho. E nem por isso eu tenho atração sexual pela minha irmã. Então, pra pessoa que vive falando que o jogo de tiro pode acabar afetando a cabeça da sua criança, eu não sei te dizer se pode ou não. Eu não vou te dar certeza de que não vai afetar. Mas a minha não afetou. Eu não tenho atração sexual pela minha irmã, eu não tenho desejo nenhum por ela, nem por ninguém. Sei lá, eu sou um monge da montanha, é isso que eu sou. Então eu queria poder ser feliz como eu era antigamente, cara. Eu queria poder sentir aquela felicidade, aquela coisa toda de eu assistir Charlotte de madrugada. Aí naquela cena em que o Tozaka Yu. Cara, nossa, eu me lembro do nome dos personagens, olha só. A cena é a seguinte: a Naoto Mori, que é aquela. Tá, não vou dizer. Ela tava ouvindo uma música no seu MP3 ou MP4. Daí o Yu Otozaka, que é o protagonista, ele aparece e ele quer ouvir também. E tava de noite, eles estavam assim sentados. Tenta imaginar aí uma garota sentada no meio de um mato assim, ela tava sentada numa pedra, eu acho, ouvindo música. Daí aparece um cara de amigo dela e pede pra ouvir também. Ele tem curiosidade, ele quer saber o que tu tá ouvindo, eu quero ouvir. Daí ela pega e passa pra ele. E quando ele ouve, ele começa a sentir uma paz profunda dentro de si. Começa a sentir uma serenidade, uma coisa de, poxa, cara, como se tivesse algo bom, algo incrivelmente bom me preenchendo, uma coisa solitude, sabe? É como se a solitude ela estivesse explodindo em mim. Ele sente isso quando ouve aquela música.
E a música, pra você que tá curioso, o nome dela é Falling, da banda Zihand. Essa música é muito boa. Muito, 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 muito boa, muito boa. Agora tenta imaginar um garotão como eu, adolescente, de não sei quantos anos eu tinha, mas com a minha cabeça lá que não tinha o senso crítico trabalhando em segundo plano, era só eu recebendo o que tava no anime. Tenta imaginar eu, cara, de madrugada, acho que às 5 ou 6 da manhã, assistindo aquilo, cara. Aquela música naquele fone, na época eu tinha um fone bom, era um fone Bluetooth, um headphone que tampava todo o ouvido. Tenta imaginar, cara, eu ouvindo aquela música me preenchendo inteiro de madrugada. Pô, era maravilhoso, cara. Eu sinto falta disso. Eu sei que se hoje, com a cabeça que eu tô, eu tentar replicar essa cena, eu tentar assistir Charlotte de madrugada, eu não vou ter os mesmos sentimentos, sabe? Eu não vou ter as mesmas sensações que eu tive na época. Eu já tentei, cara, eu já tentei. Eu já assisti Charlotte umas 3 ou 4 vezes. Tateno Yusha no Nariagari, eu já assisti umas 4 vezes também. O anime que mais me pegou foi Sword Art Online, que esse eu já assisti mais de 10 vezes. Isso eu posso te dizer. E hoje eu não acompanho os arcos porque... Sem saco, mano. Shonen, sabe? Eu não... Eu gosto de Shonen, só que um Shonen que tem uma história bacana, tipo Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, Naruto. Esse Shonen que tem uma história boa, Hunter x Hunter. Agora, eu não tô muito mais apegado a shonen não, eu tô mais apegado a seinen, anime com situação adulta, ou então uma situação uma história muito complexa, tipo Steins Gate. E adulto, tipo Tateno Yusha no Nariagari, que por mais que seja shonen, tem o lado pesado. E talvez o jovem não consiga sentir, não consiga entrar naquele mundo. Mas tem. E o que me impede de ser feliz, cara? De ser feliz como eu era antes? O complicado é você saber disso, mas tu não saber como se contrapor a esse fato. Tá, agora que eu sei, o que que eu faço? Ué, o que que eu posso fazer para me sobressair perante esse fato? Para ser criança de novo? Eu tenho que abdicar do meu senso crítico? Por enquanto eu não tenho uma resposta, cara. Eu acho que a gente conseguiria através de artifícios que simule mais aquela realidade. Por exemplo, agora com meu celularzinho e meu fone de ouvido de humilde, eu não conseguiria adentrar a realidade de Charlotte. Eu não conseguiria ouvir Zihand e ter as mesmas sensações. Mas se eu tivesse um óculos de realidade virtual e colocasse ele assim na minha cara, em que tá tudo preto, só o Zihand que tá aparecendo. Não, a Zihand é só Charlotte que tá aparecendo. Ao redor tá tudo preto. E a qualidade do som tá estupenda, a qualidade de imagem tá estupenda. E eu não tô sentindo meu corpo, sabe? Sei lá, eu tomei algum remédio aí pra não sentir meu corpo. Ou seja, eu tô completamente imerso naquela realidade. Era isso que eu sentia quando mais novo, cara. Era isso, sabe? Eu não sentia meu corpo, eu não sentia nada. Eu só sentia aquela realidade. Então, talvez para ser criança é isso. A criança ela não tá captando os sentimentos externos, as impressões externas. Ela não está desenvolvendo impressões externas. Ela não está interpretando fatores inconscientes. Ou talvez ela tá, só que é o cérebro dela que está fazendo isso. A própria criança em si, ela ainda não tem preparo mental para analisar o próprio cérebro, sabe? Então a gente está conseguindo identificar e sentir fatores externos. A criança não. O cérebro até pode estar identificando, mas ela própria não consegue sentir o cérebro trabalhando. A gente consegue sentir. Então você está assistindo um anime, tu está assistindo uma cena, só que por trás daquela cena há mensagens, sabe? Há mensagens que tu possa captar, que tu pode captar. E você consegue captar, porque tu tem uma mente pensante, uma mente que tem uma capacidade de análise muito grande. Uma criança não. Então, quando ela tá assistindo um anime, quando ela tá jogando alguma coisa,
O seu mundo desliga porque ela ainda não tem preparo mental para o quê? Para reconhecer o cérebro trabalhando, né? É como se fosse um botão, sabe? É como se fosse você abre o gerenciador de tarefa do seu Windows 10, né? Tu vai lá, tu abre, aí tu vê que tem processos ali, tem processos funcionando. Quando a criança assiste um anime, vamos botar Naruto, aí ele abre um novo processo, Naruto. E automaticamente o cérebro dessa criança pega esse processo e modifica a prioridade dele e bota a prioridade alta. E junto a isso, o cérebro pega todos os processos que ainda estão rodando em segundo plano, ele altera a prioridade, a ordem de prioridade, para muito baixo. Então isso dá a impressão na criança que a sua realidade se desligou temporariamente, a sua realidade foi suspensa e ela está vivendo uma outra realidade. Então, por mais que a sua visão esteja captando o ambiente, na real, o ambiente em si ele está todo embaçado para a criança. Ele está completamente embaçado. Porque a ordem de prioridade do processo captação está muito baixo. E a ordem de prioridade do Naruto está altíssimo. O Windows 10 ele tem o muito alto, né? Então, nesse caso, é como se o cérebro desenvolvesse uma nova opção, que é muito alto pra caralho. Então a criança assiste Naruto e o processo tá muito alto. Era isso que eu sentia, cara. A diferença é que os processos não era só captação visual, captação sonora. Não, os processos também era corpo, sabe? Você sentir o seu corpo, você mover o seu corpo. Tudo isso ia para muito baixo. Então eu conseguia manter a minha mão estática enquanto eu assisto um anime. A minha mão não ficava tremendo, porque eu não estava percebendo a minha mão. Quando você percebe a sua mão, ela não consegue ficar parada. Mas quando você para de perceber a sua mão, ela fica paradinha, ela fica imóvel. É tipo o instinto superior de Dragon Ball Z, sabe? Que para você atingir o instinto superior, no caso, para o Goku atingir o instinto superior, ele precisava desligar os seus sentidos. É tipo isso, ele precisava... Na verdade, não é desligar os sentidos, ele precisava desligar os seus pensamentos. Porque quando alguém te dá um soco na cara, a sua reação é desviar. Só que quando você é um lutador quando você é praticante de uma arte marcial, você não age só por instinto, você não reage somente pelo seu corpo, você reage pelos seus pensamentos. Então o seu corpo ele não somente reage àquele soco na cara, como também você pensa em reagir. Então antes do seu corpo reagir, você pensa em reagir. Sabe, você luta boxe, uma pessoa te dá um soco na cara, você pensa, eu vou esquivar e dar um cruzado de direita. Ou dar um cruzado de esquerda, depende para onde você vai esquivar. Mas quando você não luta nada, a pessoa te dá um soco, você não pensa. Você só vira a cara. E para o Goku poder atingir o instinto superior, ele precisava parar de pensar que vai esquivar. Ele inclusive precisava parar de pensar conscientemente. Ele tinha que simplesmente esquivar. É como se ele entrasse em coma, só que o corpo ainda está acordado. Esse é o instinto superior. É você parar de pensar nos seus movimentos e deixar que seu próprio corpo te coordene. Então, o adolescente ele tem instinto superior por natureza. E conforme você cresce, o seu instinto superior ele vai calcificando, sabe? Meio que as cartilagens vão dominando o seu instinto superior, elas vão cobrindo o seu instinto superior. Porque quando você chega na velhice, se você chegar na velhice com esse instinto superior aflorado, eu não sei, alguma coisa vai acontecer com o seu corpo ou com a sua alma. Porque você vai continuar com esse desejo de ser criança e isso pode acabar te levando para algum prejuízo. É o seu instinto de sobrevivência querendo afetar a sua alma, sendo que ele não quer afetar a sua alma. Ele foi programado para afetar a sua alma. Para que você, com a sua própria cabeça, consiga amadurecer, consiga evoluir, para identificar essas travas e se sobrepor a elas, sabe? Você identificar que, não, no contexto que eu vivo atualmente, ela já não é mais necessária. O que eu tô falando, cara?
Caramba, o que que eu tô falando? Cara, essa gravação tá muito boa, cara. Essa gravação tá excelente. Cara, como que eu senti a falta disso, de eu falar simplesmente um monte de coisa? Eu tô percebendo que nas minhas gravações anteriores eu falo, os assuntos eles estão muito densos, os assuntos eles estão muito direcionados. Eu não tô gostando disso, cara. E isso é contraditório, porque quando eu tava começando, eu reclamava que eu não conseguia focar em um assunto, eu não conseguia me direcionar para um assunto. Eu ficava abstraindo. Só que agora que eu tava conseguindo focar em assuntos, eu tava achando ruim, cara. É como se eu estivesse perdendo a minha essência, é como se eu estivesse perdendo a criança em mim, sabe? Eu quero essa criança, eu não quero que ela vá embora. É bom, sim, você focar em assuntos. Só que eu tava focando tanto nesse processo, eu tava colocando a ordem de prioridade desse processo muito alto. Tava colocando no muito alto pra caralho. Então eu conseguia focar em determinados assuntos e ao mesmo tempo eu não abstraía, eu não pensava. E nessa gravação ocorreu o contrário. Eu abstraí até demais, eu até que consegui focar nos assuntos, sim. O tema principal para essa gravação, cara, a coisa principal que eu quero falar é que eu não consigo ser feliz como eu era antes. Eu não consigo ser a criança ou adolescente que eu era antes, cara. Por mais que eu estivesse sofrendo bullying no passado, eu era feliz, esse é o fato. Eu era feliz porque eu chegava em casa e eu me adentrava naquela realidade dos animes. E é por eu estar tão imerso naquela realidade que eu tirei força para aprender a escrever melhor, porque eu tinha um sonho de ter um blog meu destacado na Otanix, que é o Anime Amino. Não sei como você conhece, mas é uma rede social de otakus. E eu tinha um sonho de escrever um blog, de escrever um artigo e ele ganhar destaque nessa comunidade. Eu tinha um sonho. Lá em 2016, 2015, eu tinha esse sonho. Eu só pude realizá-lo em 2020. Bom que eu realizei, isso é bom. Mas só por eu ter esse sonho já é evidência de que eu era criança. Porque criança sonha. Isso é ser criança, é você sonhar. Só que conforme você amadurece, tu vai lidando com os problemas da vida, tu vai vendo como a vida é triste, como a vida é dolorosa, então você para de sonhar e tu começa a pensar mais realisticamente, com mais realidade, com mais densidade, sabe? Seus pensamentos eles são mais densos, eles são mais concretos, mais reais. Isso é necessário para você sobreviver. Porém, como a gente é animal, como a gente ainda carrega, como a gente não tem uma inteligência evoluída, digamos assim, o nosso cérebro ele é 0 a 80. A nossa moral, as nossas virtudes, os nossos valores, as coisas que a gente aprende, elas vão do 8 a 80 muito rápido. Ou seja, você começa a calcificar a sua realidade, você começa a parar de sonhar e pensar com mais lógica. Só que ao invés do seu cérebro entender o seguinte, não. Para a realidade, ele vai pensar com mais densidade. Para a realidade, ele vai pensar de uma maneira mais concreta. Porém, para os desenhos, para os jogos, para os animes, para a música, para as séries e filmes, ele vai continuar sendo criança. O seu cérebro não faz isso, cara. O seu cérebro não faz isso. A partir do momento em que você começa a parar de sonhar e começa a enxergar a realidade de uma maneira mais dura, esse pensamento, esse... Como eu posso dizer, cara? Como que eu posso colocar isso? É que eu quero falar modelo mental, mas eu não quero usar esse termo, cara, porque modelo mental me lembra mindset. E eu não gosto desse termo, eu odeio o anglicismo, cara. Eu odeio mindset, one-on-one, eu odeio essas coisas, cara. Coisa ridícula. Tá. Eu não tenho uma palavra, uma frase, uma expressão pra usar. Eu já esqueci o que eu tava falando. Tá, lembrei. Essa realidade dura. Esse pensamento, vamos colocar aqui assim. Esse pensamento que você tá tendo, ele também é embutido, ele é automaticamente aplicado não somente na sua realidade, na sua percepção da realidade da vida, como também na sua percepção dos desenhos, dos jogos.
Então, a sua forma dura de ver a realidade, a sua forma sem sonho de enxergar a vida real, ela também afeta a sua forma de enxergar os jogos, de enxergar os animes, os desenhos, os filmes, séries. E é por isso que você não consegue mais sentir a magia que tu sentia antigamente. Porque antigamente você sonhava. Por mais que tu não reconhecesse, por mais que você não consiga pensar nisso, mas você sonhava, cara. Esse é o lance, você sonhava. A sua realidade, ela ainda era quadrada, a sua realidade era uma coisa pequena. E a gente tem esse negócio de criticar uma realidade pequena, uma realidade quadrada. Assim como os nossos antepassados, eles criticavam a pessoa que faz sempre a mesma coisa, a pessoa que segue uma rotina. Ainda hoje, há quem critique isso, cara. Que a pessoa fala que aquele que vive uma vida sistemática, aquele que segue uma rotina, que segue um sistema, ele tá deixando de aproveitar a vida. Aquela pessoa que estuda, que trabalha, ela tá deixando de aproveitar a vida. Sendo que daqui a uns anos, aquela pessoa que estuda muito, que trabalha muito, se ela conseguir ter um direcionamento, se ela souber para onde vai, ela vai chegar nesse lugar. E quando ela chegar, ela vai poder aproveitar muito mais a vida. E aquela pessoa que ficava criticando ela vai chegar na idade que ele chegou com uma vida de bosta, com uma vida como a do meu avô. Isso foi muito bom, cara. Eu peguei o assunto inicial e acabei de engatar ele aqui no final. Olha só. Final? Como assim final? Pois é, eu vou parar a gravação por aqui. Eu acho. Deixa eu ver quantos minutos pegou. Caralho, meu irmão, 41 minutos, que isso? Cara, essa gravação tá maravilhosa, cara. Como que eu sentia falta disso, cara? Como que eu sentia. Ah, que saudade de eu abstrair, de eu falar um monte de coisa. E agora eu vou deixar aqui uma coisa, eu vou deixar um negócio em aberto aqui pra você que ouviu até o presente momento. Eu só consegui abstrair tanto, eu só consegui falar tanto isso que eu falei aqui, porque antes de começar essa gravação eu tava ouvindo o podcast Saco Cheio. Eu tava ouvindo a gravação em que o Petri fala que odeia a Vivo. E por que eu tô falando isso, cara? Porque esses assuntos, essas questões de, poxa, eu não consigo mais ser como eu era antes, eu não consigo mais me divertir assistindo animes como eu me divertia antes, eu não consigo mais jogar Minecraft com tanto entusiasmo como eu jogava há 8, 9 anos atrás, há 7 anos atrás. Eu não consigo mais ter essa magia, esse entusiasmo, eu não consigo, sabe? Esses assuntos que estão pertinentes na minha cabeça há semanas, há meses, que de vez em quando eu penso nisso, eu lembrei desses assuntos enquanto eu tava assistindo a gravação do Petri, porque eu pensei, cara, faz um tempo que eu não ouço Saco Cheio, cara. Na verdade, eu parei de ouvir Saco Cheio porque o Petri, o que eu tava ouvindo mesmo, o que eu conheço do Petri, é o Petri de 2013, de 2014, 15, é esse Petri que eu conheço, sabe? Eu não conheço o Petri de 2022. Pra mim são duas pessoas diferentes, e são, cara. Não são duas, são 3, 4, 5 pessoas diferentes, porque conforme você vive uma fase da tua vida, tu é uma pessoa, mas lá na frente você vai pegar toda essa bagagem que tu aprendeu, que tu viveu, que tu sofreu, tu vai pegar todo esse negócio e vai desenvolver uma nova identidade, né? Personalidade. Você percebe, ao menos eu tô percebendo isso, e eu não sei se isso vai mudar na minha vida. Mas eu cheguei à conclusão, ou melhor, eu acredito que a gente não é nada. A gente está sendo coisas, sabe? Você não é uma coisa, você está sendo uma coisa. E se tu se expor para o mundo, se você se abrir para o mundo para viver, para aprender, sabe? Para simplesmente viver, não é aprender de estudar, é aprender de estar aberto para a vida, cara. É você ver um tiozinho lá falando alguma coisa e ao invés de tu pensar, pô, ele tá falando coisa com coisa, é você prestar atenção no que ele tá falando para saber, não, pera aí, cara. Esse cara viveu décadas nessa vida. Esse cara tem mais experiência de vida do que eu. Ele já viveu coisas mais cabulosas do que eu. E ele viveu numa era que eu não vivi. Ele viveu
num período que eu não vivi. Ele viveu nos anos 70, 80, 90. Eu não vivi nesses anos. Esse cara viveu. Então, peraí, ao invés de eu chegar à conclusão de que ele tá falando coisa com coisa, deixa eu prestar atenção no que esse cara tá falando. Por mais idiota que seja, só ouve e fica quieto. Ouve na surdina, também não fala nada, não fala, porque você é jovem. Ah, mas eu tenho 20 anos, você é jovem. Ah, mas eu tenho 30 anos, tá, mas no meio de uns velhos com 50, 60, você é jovem. Então não fala nada, só ouve. Você tem 2 ouvidos e tem uma boca. Fica quieto, ouve o que eles estão falando. Ah, não, mas esse garoto aqui é mais novo do que eu. Ouve ele também, cara. Ouve ele também, pô. Ele é mais jovem, mas nem por isso que ele é um babuíno, cara. Eu sei, tem muito jovem que é babuíno. A maioria dos adolescentes é uma peste. Inclusive adolescentes que têm um pouco de profundidade, que têm um pouco de solitude, de pensar com a própria cabeça. Ainda assim, esses jovens também que pensam com a própria cabeça, que têm solitude, que praticam a solitude, esses jovens também são babuínos. Porque eles ainda são reféns dos seus próprios instintos. Afinal, o cérebro deles ainda nem terminou de se desenvolver, né? Então, eu me permiti ouvir o Arthur Petri, cara, porque fazia um tempo que eu não ouço o podcast Saco Cheio, porque o Petri tirou as gravações de 2013, as gravações antigas ele tirou do ar, cara. Isso me abalou, porque eu ouvia muito, com muita frequência, as gravações antigas. Ele tirou do ar. Fiquei triste com isso, fiquei boladinho, parei de ouvir. E agora eu tô voltando a ouvir, porque eu penso da seguinte maneira, cara. Eu não quero parar de fazer podcast. Eu amo gravar podcast, cara. Sério, vocês não fazem ideia do quanto eu gosto de fazer isso aqui, mano. Pra mim, isso que eu tô fazendo é como aqueles historiadores que os caras iam documentando os acontecimentos da sociedade, da humanidade, sabe? Eu faço isso comigo. Eu tô documentando a minha jornada, cara. Sabe? No futuro eu vou ser uma pessoa diferente. No futuro eu vou estar fazendo coisas diferentes. Eu vou estar pensando de uma forma diferente. Eu vou estar acreditando em coisas diferentes. E eu quero poder documentar isso agora. Porque eu ouço as minhas gravações de 2020 e eu penso, caramba, eu pensava desse jeito, cara. Olha só, mano, eu sou interessante. Eu não sabia que eu era interessante. Em 2020 eu me via como um merda. Aí agora que eu tô aqui em 2022, eu ouço as minhas gravações antigas de quando eu tinha 18 anos, de quando eu tinha 17 anos, e eu penso, caralho, meu amigo, eu era muito interessante, cara. Eu tenho potencial, mano. Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho algo, cara. Eu tenho algo, sabe? Eu posso crescer. Eu posso. Se eu acreditar em mim, eu posso, cara. E eu vivi uma vida de merda, cara, que ninguém acredita em mim. Então na verdade só tem uma pessoa que acredita em mim, minha mãe, cara. E é por isso que eu amo muito a minha mãe, porque eu aprendi a valorizar, a saber quem são as pessoas importantes da sua vida. E pra mim, as pessoas importantes da minha vida é minha família, minha mãe principalmente. Eu acho que minha mãe é a única mulher nessa vida que eu conseguiria dar minha vida por ela sem pensar 2 vezes. É a única. Ah, mas você tem sobrinhas, foda-se. Você tem irmãos, fodam-se. Minha mãe, ponto final, cara. Se um bandido falasse assim para mim, olha só, eu vou matar aqui ou as suas sobrinhas ou eu mato a sua mãe. Quem você escolhe para eu matar? Tá, isso foi um exemplo péssimo. Eu não tenho resposta para isso. Caralho, que péssimo exemplo. Caralho, que péssimo exemplo, cara. Eu realmente não tenho resposta pra isso. Eu acabei de contradizer o que eu tava falando. Até porque não dá pra ter resposta pra isso, cara. A única resposta bonita pra isso é: pois então me mate e poupe-as. Sendo que na vida real você não faria isso, cara. Você não ia escolher assim. Ou ia, não sei. Você é Jesus Cristo? Jesus Cristo escolheu a gente. E você? Ah, cara, enfim, eu tava ouvindo essa gravação, que é a mais recente, né? É a gravação mais recente do podcast dele, do dia atual. E eu ouvi não para me entreter. Eu dei play nessa gravação com o objetivo de didatismo, ou seja, eu queria estudar o Petri, eu quero estudar o Petri. Porque eu amo fazer podcast, eu quero fazer podcast, eu tenho meus motivos,
Eu quero continuar, eu espero continuar gravando podcast por muitos anos, eu espero, talvez pela minha vida inteira. E se for para parar de gravar podcast, vai ser porque eu comecei a escrever. Aí eu quero dedicar mais à escrita, eu não sei. Mas eu espero não parar. Porém, eu sou novo nessa vida. Tem pessoas que gravam podcast há mais tempo do que eu. Tem pessoas que estão nessa rotina aí, nesse projeto, há muito mais tempo, que acumularam muito mais experiência, tem muito mais ensinamento para agregar. E no caso, para mim, a melhor pessoa no mundo inteiro, a melhor pessoa com quem eu posso aprender a gravar, isso. Eu não vou falar o nome porque tá muito repetitivo. Eu tô cometendo erros de coesão. O nome disso é coesão. Quando você formula uma frase com palavras repetidas, tipo, você usa muito você. Em uma frase você aplicou 3 você. Tu tá cometendo um erro de coesão. A sua frase está incoesa e eu quero evitar isso se possível. Porém, agora que eu abri um novo parágrafo, olha só, eu vou abrir um novo parágrafo agora. A melhor pessoa do mundo, não, vou botar assim, todavia, a melhor pessoa com quem eu posso aprender a gravar podcast é o Arthur Petri. É assim que eu penso. Ah não, mas tem esse cara, tem Joe Rogan, tem não sei quem, tem Monark. Tem um monte de gente aí. Tá, tem, pois é. Mas pra mim, a melhor pessoa do mundo que eu posso aprender, a melhor pessoa, a pessoa mais ideal, a pessoa perfeita que eu posso usar ele como exemplo pra eu fazer isso aqui cada vez melhor, pra mim é o Arthur Petri, cara. Porque eu me identifico muito com ele, sabe? A gente não viveu as mesmas coisas, sabe? Tivemos traumas diferentes, mas ainda assim, ambos amamos fazer isso aqui. Ah, ele fala que odeia, tá? Ele pode falar o que ele quiser, cara. Se ele odiasse, ele não faria isso aqui por tantos anos. Eu acho que o Petri grava podcast há mais de 10 anos, cara. Sério, tem como uma pessoa fazer isso odiando? Tem como? Não, cara, tu pode odiar a sua própria vida, porém externalizar isso num podcast. Caralho, para de repetir essa palavra, meu irmão. Para de repetir essa palavra, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Tá, enfim. Então, eu tô começando a ouvir, na verdade, eu tomei a decisão de ouvir e eu vou permanecer com essa decisão, não porque eu gosto do podcast Saco Cheio, mas porque eu quero aprender com o Petri. Eu quero entender como ele formula as frases, como é que ele faz para expressar os seus pensamentos, sei lá, cara, as palavras que ele usa para evitar problemas de coesão, sabe? Para evitar essas repetitividades, é isso? Enfim, para evitar repetir palavras. O que ele faz, o que ele usa, como é que ele faz. Eu quero entender isso, cara. Eu quero estudar esse cara. Então, eu vou parar por aqui. Eu não tenho mais o que dizer não, cara. Eu tô feliz. Eu tô feliz por essa gravação ter ficado tão... Por eu ter abstraído tanto nessa gravação. Por ela ter pegado uma duração exorbitante. Qual será o sentido de... Qual o significado de exorbitante? Eu não sei. Eu apliquei aqui agora porque é bonito, né? É bonito você falar exorbitante. Exorbitante, ui, exorbitante. É bonito. É tipo... Eu tava lendo um conto do Coelho Neto, né? O escritor lá. Ele escreve espectáculo. Sabe? Era pra ser espetáculo, mas ele escreveu espectáculo. Mas não é porque ele cometeu um erro. É que o cara é muito antigo, né? E na época, as regras da língua portuguesa permitiam o espetáculo. Na verdade, o certo era espetáculo. Se eu chegasse na época de Coelho Neto, na época de Fernando Pessoa, e escrevesse espetáculo, eu tava errado. Peraí, tá escrevendo errado, porra? Espetáculo? Não, tem que escrever espectáculo. Se eu escrevesse maior, sem acento agudo no O, eu tava errado. O certo é maior com acento agudo no O. Eram as regras gramaticais da época. Você escrever proibido na época era o quê? Com acento agudo no I. Proibido. Embora ainda é recente que isso foi proibido. É proibido você escrever proibido com acento agudo no I. Sabe? Se você escreve proibido. Até o... Cara, pra tu ver como é que é recente, cara. Que se você escrever proibido, o próprio corretor do teclado, ele te corrige pra
com acento agudo no I. Proibido. Ele te corrige. É uma coisa recente ainda. Eu acho que essa regra foi aplicada em 2018. Não sei quem lá. A organização é responsável por ditar como é certo usar a língua portuguesa. Eles determinaram que não é mais necessário você colocar acento agudo no I de proibido. Porque é quase como pleonasmo, né? O que é pleonasmo, cara? Eu não sei o que é pleonasmo. Meu Deus do céu. Eu acho que o termo certo seria redundante. Sabe? É redundante, é isso. É redundante você colocar acento agudo no I. Porque você já fala proibido. Se não tivesse aquele acento agudo ali, você continuaria falando proibido. Tá vendo? Proibido. Proibido. Com acento agudo, proibido. Sem acento agudo, proibido. É redundante. E é por isso que eles tiraram. Maior. Com acento agudo, maior. Sem acento agudo, maior. É redundante, portanto, tire o acento agudo de maior. Agora, eu me pergunto se eles vão fazer o mesmo com você, cara. Não vão não. Porque se eu tirar o acento circunflexo de você, vai ficar você. Você. Foda-se. Então não, eles não vão mudar o você. Vai continuar com o acento circunflexo. É isso, deixa eu ver quantos minutos. 56 minutão, olha só, cara. A pergunta que fica é: eu encho linguiça até dar 1 hora de duração ou eu paro aqui? Tem um vizinho fazendo obra aqui, então eu vou parar. Tchauzinho, cara.